Meu nome é Walter Lente, entendendo Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti nasceu na Índia em 1895 e faleceu nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1986. Foi um guru, um mestre, apesar de não se reconhecer como mestre, tampouco como guru. Ele foi adotado pela Ana Bessante, a teosofista, e foi incorporado ao movimento teosofista. O movimento teosofista acreditava, tinha fé de que um avatar, um novo líder, um novo Cristo iria chegar, iria voltar à Terra. E desta forma, quando eles encontraram Krishnamurti, criança, ele e o irmão, a mãe tinha morrido, eles viram uma áurea perfeita em Krishnamurti. Eles viram que Jiddu Krishnamurti era realmente muito grandioso. Ele tinha uma áurea, ele tinha uma energia maravilhosa. Desta forma, eles entraram em contato com o pai do Krishnamurti e adotaram o Jiddu Krishnamurti, e de uma forma tal que por exigência de Krishnamurti, tiveram de levar o irmão, que faleceu pouco tempo depois. Krishnamurti, aos 25 anos, estava comandando uma religião, uma organização muito poderosa, criada pelos teosofistas. E eles chamavam esta organização de Ordem da Estrela. Tinha recebido muitas doações, inclusive até um castelo, e Krishnamurti era ali o diretor espiritual, era ali o mestre. E aos 25 anos, Jiddu Krishnamurti fez algo impensável. Ele simplesmente dissolveu a Ordem da Estrela. Ele disse não era guru de ninguém, que a verdade não existia caminho para a verdade era uma terra sem caminho, que ele não era guru e nem tinha pretensão de ensinar a ninguém. Portanto, ele devolveu o patrimônio que ele tinha recebido de doação para a Ordem da Estrela e abandonou, fechou a Ordem da Estrela e não aceitou ser chamado de guru ou tido como mestre. Ele disse que não era guru de ninguém, e ele sempre disse, até a sua morte, nas palestras que ele fazia, ele dizia que ele não era guru de ninguém, que ele não era mestre, e que não adianta ter seguidores. Mas como entender Krishnamurti? O que foi que Krishnamurti representou no mundo, no século XX? Ele nasceu no final do século XIX e morreu, e viveu e morreu durante quase todo o século XX, porque ele morreu em 1986, quer dizer, viveu 86 anos no século XX. E o que é que ele trazia de extraordinário? Primeiro ponto é o da autoridade, o do guru. O Krishnamurti dizia o seguinte: eu não sou guru de ninguém, eu não tenho seguidores, eu não sou mestre de ninguém. Desta forma também ele mostrava a pessoas que não deviam, evidentemente, ser mestre de alguém. Então, ele combatia a autoridade. Como ele dissolveu a Ordem da Estrela, que ele disse que a verdade é uma terra de ninguém, que não tem caminho para a verdade, e que ninguém, nenhum guru, nenhum mestre, poderia levar o homem para a verdade. Isso ele vai de frente, direto com todo tipo de religião, todo tipo de organização filosófica, teosófica. Ele vai
e diz logo de uma forma bem contundente: não existe autoridade, eu não sou autoridade. E como entender Krishnamurti? Primeiro, existem alguns princípios interessantes adotados por Krishnamurti. Primeiro, o observador é a coisa observada. O observador é a coisa observada. O que significa isso? Significa que se eu estou olhando aqui na minha frente uma maçã, dentro de mim, na minha concepção, na minha mente, existe o conceito de maçã. É uma fruta, tem um sabor tal, é muito bom para isso, para aquilo. E aí a pessoa está vendo a maçã, mas de fato ela não está vendo a maçã naquele momento. Na realidade, a pessoa está vendo a ideia de maçã que a pessoa tem dentro de si. Quando eu vejo um homem, um amigo, ele está na minha frente, eu não vou ver o meu amigo do jeito que ele se encontra naquele momento. Imediatamente vem uma memória, e aí eu vou dizer: este aqui que é meu amigo é o fulano de tal. Ele é maravilhoso, ou ele é negligente, ou é isso. Os conceitos que eu tenho dele, de acordo com a experiência que eu tenho dele. Portanto, se você entender o que eu estou dizendo, você vai entender que o observador é a coisa observada. Quando eu estou observando o meu amigo, na verdade, eu não estou vendo ele como ele é naquele momento, naquele instante. Eu estou vendo com as imagens que eu tenho dele um tempo atrás, desde o começo da minha relação. E se a imagem for desagradável, eu tiver tido uma encrenca com ele, uma briga terrível, eu vou olhar para ele e vou dizer: ele não é boa pessoa. Ele é uma pessoa encrenqueira. Ele não merece minha amizade. Na verdade, o que eu estou dizendo é o que está dentro de mim, é a concepção que eu tenho, é a imagem que eu gravei e assimilei dele. Portanto, um homem forma imagens, e as imagens formam e influenciam de uma forma ou outra o que a pessoa está vendo. Eu olho para um cachorro e vejo o cachorro andando, eu imediatamente vou associar o conceito de cachorro, que é um animal, que é isso, a finalidade, tudo está dentro de mim. Eu vejo a imagem do cachorro, a raça do cachorro. São conceitos que estão dentro de mim. Portanto, quando Krishnamurti diz o observador é a coisa observada, ele está dizendo, de uma forma bem real, isso aí, de que a pessoa tem as imagens e olha para um objeto, ou para uma pessoa, ou para um ser, e imediatamente associa as imagens que a pessoa tem àquilo que ele está vendo. O ponto importante é o tempo para Krishnamurti. Para você entender Krishnamurti. Krishnamurti diz que existe dois tempos. Existe o tempo do relógio, isso aí todo mundo sabe que existe, é o tempo cronológico. A pessoa vai dizer, hoje eu posso dizer que nós estamos no mês de janeiro do ano 2026. Essa data é uma data cronológica. Eu tenho um calendário, é o tempo do calendário. Então nós temos o tempo do calendário que determina que hoje é segunda-feira. Portanto, esse é um tempo real que serve para marcar datas, é referência, e muita gente se agarra só a esse tempo, pensando que só existe esse tempo, que é o tempo cronológico. Mas Krishnamurti fala do segundo tempo, o tempo psicológico. E qual é o tempo psicológico? É a pessoa estar deitada na sua residência, bem confortável, e ela começa a imaginar algo que poderá acontecer lá daqui a alguns dias, lá no futuro. E ela começa a imaginar que ela pode perder um filho, ou a mulher dizer que não quer mais, pedir o divórcio, ou ele pode ter uma doença,
ou pode perder o emprego. Então ele começa a imaginar uma situação. Ele não está em perigo real, ele não está ameaçado, ele está bem confortável, está deitado. Mas o pensamento dele vai lá na frente e cria um medo, e aí é o medo psicológico, oriundo do tempo psicológico. Eis aí o que é o tempo psicológico. A pessoa está deitada, ela teve uma doença no passado, que foi muito dolorosa, ela pode ficar sempre deitada lá, confortável, aí ela imaginar aquela doença no passado, e ela volta, se aquela doença poderia voltar, a imenso sofrimento. Então, quando a pessoa pensa no que pode acontecer amanhã, saindo do agora, ou no passado, trazendo para o agora, a pessoa criou o tempo psicológico. Mas ainda existe um segundo tipo de tempo que Krishnamurti chama de VAC. É o terceiro tempo para Krishnamurti. VAC. O que significa VAC? Significa que eu tenho um conceito moral dentro de mim, e eu olho para mim e me descubro que eu sou mentiroso. Sou mentiroso. Mas o conceito de mentira que eu tenho é terrível. Que ser mentiroso não presta. É uma punição exagerada. Que ser mentiroso é um defeito de caráter. Que ser mentiroso é terrível. E eu não quero ser mentiroso. Então a mente, olha aqui, isso aqui é sutil. A mente se desassocia. A mente se desassocia agora da mentira. Ela compreende que é mentirosa, mas ela desassocia e ela cria uma ideia na mente. Ela diz: eu sou mentiroso, mas eu vou deixar de ser mentiroso. Olha o que a mente faz. Ela cria um espaço entre ser mentiroso e deixar de ser mentiroso. Esse espaço é chamado de VAC. E esse VAC é tempo. Para a pessoa deixar de ser mentirosa, ela vai levar um tempo. E esse tempo, o Krishnamurti chama de VAC. Então, eu sou um mau caráter e quero ser um bom caráter. Então, a ideia de mau caráter para mim queima, é terrível. Eu crio um VAC. Eu vou trabalhar e me iludo e me engano, dizendo que eu vou deixar de ser mau caráter e vou trabalhar para isso. Esse espaço entre ser mau caráter e deixar de ser mau caráter cria um espaço. Esse espaço, Krishnamurti chama de VAC. Portanto, nós temos 3 tempos para Krishnamurti. Temos o tempo cronológico, temos o tempo psicológico e temos o VAC, que é um tempo geralmente muito usado, porque a pessoa sempre está contestando evidentemente o que é. Contestando evidentemente o que é. Krishnamurti deu muita palestra. E Krishnamurti combateu a religião. Combateu a ideia de Deus. Krishnamurti combateu a ideia de ser seguidor. Ou de ser um orientador. Ele não queria ser seguidor, como ele não queria que ninguém seguisse a ele. Krishnamurti mostrava de uma forma contundente de que não existe ninguém que possa te levar para a verdade. Ninguém poderá te salvar. Você tem de olhar e aceitar a verdade, aceitar o que você é. Ou religião. Tudo isso aí era combatido por Krishnamurti. Krishnamurti teve um fato que eu acho muito importante. Ele viveu coerente com o que era. Ele foi um homem que foi íntegro. Ele tinha, na verdade, integridade. Porque
Ele não pregava o que não era. Ele não criava uma ilusão do que não era. Simplesmente mostrava o que era. E para Krishnamurti, doutrina, tradição, tabu social, doutrina religiosa, filosofia, nada disso levava o homem para a liberdade. O homem tinha de viver cada momento atento e convicto. Até hoje, eu leio Krishnamurti. Tem um livro que eu acho que até introdutório, é bem gostoso de ver. Liberte-se do passado. Ele fala, geralmente, os livros do Krishnamurti são pequenas palestras. Ele dava palestra, ele passou a vida dando palestra, e essas palestras eram xerocopiadas e transformadas em livros. São muitos livros. E desta forma, Krishnamurti viveu até a sua morte. Então, ele não aceitava a ideia de religiosidade, a ideia de Deus, o caminho, salvação, vida eterna. Tudo isso ele mostrava. Quero deixar essa mensagem. Isso aqui é uma introdução para você começar a querer ler Krishnamurti. Vale a pena, porque Krishnamurti é complexo, mas é simples. Então, não tem tradição, não tem tabu religioso, tabu social. Não tem guru, não tem mestre, não tem autoridade. Você é que vai conduzir a sua vida e vai criar o que é. Ele defende a liberdade. Elimina o VAC, ele mostra o VAC, que eu mostrei agora há pouco, como tempo, que é o tempo. Que é, você olha para você, eu sou ladrão, mas eu não quero ser ladrão. Aí ele cria a ideia de que, na mente, para aliviar, a mente se separa da ideia de ladrão, é como se ele criasse um observador separado. A mente se separa do ladrão, que cria um conceito de ser ladrão é pernicioso, e diz assim, agora ela faz o julgamento, é como se fosse duas pessoas, é uma só. Porque o observador é a coisa observada. Aí ela olha aqui e diz, eu sou ladrão, mas eu não quero ser ladrão, e cria uma ideia de vai deixar de ser ladrão. Esse espaço de ser ladrão e deixar de ser ladrão, Krishnamurti chama de VAC, que é o terceiro tempo. Pense no que eu disse. Agradeço a todos pela preferência e dê seu like. Deixe seus comentários, se inscreva no canal e acione o sino para receber vídeos novos.